Bom dia, muito bem-vindo aqui ao nosso canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e nós estamos aqui hoje reunidos para estudarmos, refletirmos sobre a palavra de Deus, o livro de Eclesiastes e o capítulo 7. Muito bom a sua presença aqui, espero que essa mensagem possa atingir o seu coração, as suas necessidades e ajudar você a ser uma pessoa mais sábia debaixo do sol. Vamos orar e depois vamos ler o texto de Eclesiastes. Pai querido, obrigado por esse dia, por esse domingo maravilhoso, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Te pedimos, Pai, que agora nesse instante o nosso coração possa se voltar para o Senhor e o Senhor nos guiar na reflexão da Tua palavra. Que a Tua palavra caia profundo no nosso ser, do nosso coração, que ela seja abrigada no nosso coração, Pai, e a gente possa viver a Tua palavra para glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar então do capítulo 7 de Eclesiastes e eu convido você a ler aí o texto. Eu quero dizer que eu estou pegando a primeira frase desse capítulo como um referencial para podermos ler todo o capítulo, tá certo? O tema de hoje é: o caráter perfumado é melhor que perfumes caros. Né? A vida interior é muito valiosa e é muito mais importante do que o exterior. Então vamos ler o texto e aprender com esse texto como nós podemos ter um caráter perfumado. O que é um caráter perfumado? Diz assim o texto: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. O que podemos aprender aqui desse texto? Ele começa dizendo justamente isso: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Ou seja, o nome significa aqui o caráter, a pessoa em si. É muito melhor ser uma boa pessoa do que usar um bom perfume. É isso que ele está dizendo. Pode ser que ele esteja aqui se referindo também ao dia da morte, porque lá, no tempo do sábio Salomão, o corpo era preparado para o sepultamento com especiarias, com perfumes, com ervas, para dar, né, o perfume para o corpo. E ele está dizendo: é melhor viver uma vida perfumada interiormente, é melhor ter um caráter perfumado do que receber o perfume somente no velório. Né? Pode ser que ele esteja dizendo isso, mas eu gostaria de usar esse tema: um bom perfume, um bom nome, um bom caráter, um caráter perfumado. E como é que a gente consegue esse caráter perfumado? Primeiro, é reconhecendo que nós somos limitados, que a nossa vida é breve, que nós temos que aproveitar o tempo investindo em coisas boas, em coisas que nos elevam, que nos deixem, que nos façam pessoas melhores. É isso que ele está dizendo aqui, né? E outra coisa, é bom, o que faz um caráter também bom e perfumado? É ter um coração quebrantado, um coração que sofre a dor, sofre as inconstâncias da vida, mas que também é um coração que fica mais aberto ao outro, um coração mais sensível. Ele está dizendo aqui que a tristeza, ela pode transformar o nosso coração num coração mais humilde, num coração mais
sensível à dor do outro, tá certo? Ele também diz que a gente pode ter um caráter perfumado quando a gente reconhece, né, que a repreensão do justo é melhor. Ou seja, é melhor você andar na companhia de pessoas que possam chamar a sua atenção, que possam repreender você, caso você não esteja agindo com sabedoria, do que andar na companhia de pessoas que vão bajular você, que vão falar aquilo que você gosta e não vão cuidar do seu caráter. Então precisamos também de pessoas sábias, de pessoas que tenham a coragem de dizer para nós o que nós precisamos ouvir, porque elas querem o nosso bem. Então, andar na companhia de pessoas sábias que possam nos repreender ajuda a ter um coração, um caráter perfumado, né? E ele também diz que muitas vezes a gente gasta tempo, né, ouvindo risadas e rindo daquilo que não é sério, daquilo que é sério. E ele está dizendo, uma pessoa que tem um caráter perfumado, ela não ri de Deus, ela não ri do pecado, ela não ri da morte, ela não ri da tragédia do outro, mas ela se mantém com o coração voltado em amor, em sabedoria para essas pessoas. E ele também diz o seguinte, a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois nada é sábio, pois não é sábio fazer tais perguntas. Outra coisa que ele chama atenção aqui, que é um perigo para o caráter, que é a opressão, a adversidade, aquele momento da vida em que a gente se vê pressionado pelas circunstâncias. Ele diz, nesse momento, o tolo ou o sábio pode agir como tolo. E uma das coisas que ele cita aqui é o suborno, que corrompe o coração, né? Que deteriora o caráter. E isso pode acontecer porque diante da adversidade, diante da opressão, a gente pode pegar esse atalho para escapar do mau momento. Mas ele está dizendo, não faça isso, porque isso vai manchar o seu caráter. E ele também está dizendo assim, é melhor também a pessoa que quer construir um bom caráter se regozijar em terminar as coisas. Não só se alegrar no começo das coisas, mas se alegrar no final. Há um ditado que dizia, um ditado antigo, que dizia que é melhor tirar a armadura do que colocar a armadura. Então, assim, colocar a armadura pode ser um alegre, pode ser um momento assim de celebração, mas poder retirar a armadura depois da batalha, aí é melhor ainda. É isso que ele está dizendo. Outra coisa que ele está dizendo aqui é que a gente pode ficar com raiva, com ira, nesses momentos de adversidade, de opressão. A gente pode agir como tolo se a gente guardar no nosso coração a ira. Então, uma pessoa que tem um caráter e que quer construir um caráter perfumado, ela vai tomar cuidado com a ira, ela não vai abrigar a ira no seu coração, porque a ira vai contaminar o seu caráter. Você já andou na companhia de pessoas iradas, de pessoas cuja raiva vem rapidamente e é perigoso até, né? Ou então de pessoas que acabam ficando isoladas porque a companhia delas é um perigo às vezes, ou a companhia vai gerar problema, vai gerar confusão por causa da raiva e da ira, né? A outra coisa que ele diz é que para você ter um caráter também perfumado, um caráter, o caráter, vamos dizer assim, forte e fortalecido, é que você precisa ser contente com aquilo que você tem, que você precisa viver bem no momento que você está vivendo, porque cada época tem as suas dificuldades. Então tem muita gente que fala assim, como era bom 20 anos atrás, 15 anos atrás, ou seja,
a pessoa acaba vivendo no passado e esquece de viver no futuro. E ela pode se tornar uma pessoa queixosa, lamurienta, pode se tornar uma pessoa descontente, certo? E isso não faz bem para o caráter. Então isso também é algo que o sábio está nos ajudando a entender, ok? Continuando então o nosso texto, ele diz assim: a sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então, se você quer ter um bom caráter, valorize a sabedoria muito mais do que o dinheiro, muito mais do que a riqueza. Por quê? A riqueza é boa, o dinheiro é bom, ele ajuda a proteger a nossa vida. Mas o que ele está dizendo aqui é que a sabedoria é muito melhor. Por quê? Porque a sabedoria preserva a nossa vida diante de Deus, preserva a nossa espiritualidade. Então, dinheiro sem sabedoria é um caos, pode nos afastar de Deus. E sabedoria sem dinheiro é melhor, porque nos aproxima de Deus. É isso que ele está dizendo. Se a gente quer ter um caráter, construir um caráter perfumado, a gente vai valorizar o que nos aproxima de Deus, que é a sabedoria. Tá? Outra coisa que ele diz: considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Outra coisa que ele fala aqui que é importante é como a gente vai viver diante das circunstâncias. Né? Quando ele diz aqui quem pode endireitar o que é torto, ele não está se referindo a uma pessoa. Ele não está se referindo à moral das pessoas. Ele não está dizendo fulano nasceu torto, vai morrer torto. O que ele está dizendo é que certas circunstâncias da vida são tortas, certas formas da vida são tortas. E a gente não tem como endireitar, porque foi assim que Deus fez. E ele vai continuar dizendo aqui, né? O que é uma coisa boa? É quando vem os dias bons, quando vem a bonança, quando vem as coisas que a gente gosta, aquilo que nos deixa alegre e felizes. Ele diz, curta esses dias, curta esse momento bom, curta o que Deus te dá. Não fique desconfiado, mas use aquilo que Deus está te dando com alegria, com sabedoria. Mas quando vier os dias ruins, e eles virão, quando chegarem esses dias ruins, viva com sabedoria, viva com paciência, viva com temor a Deus, entendendo que Ele é soberano sobre tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Se no dia bom você diz que Deus é bom, que Deus é confiável, no dia ruim, diga a mesma coisa, diga que Ele é bom e que Ele é confiável. Isso é ter um bom caráter. Ele também diz, né, que Deus faz essas coisas para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não ache que a gente tem controle sobre a vida, que tudo é de acordo com o que a gente planejou, o que a gente quer, porque a gente é muito bom em planejar e muito bom em fazer as coisas acontecerem. Ele diz, Deus mostra que a gente não tem qualquer poder sobre o futuro. O futuro está nas mãos de Deus e a gente precisa ser humilde nesse sentido. Essa questão de dias bons e dias ruins confunde muita gente e leva muitas pessoas a não confiarem em Deus. Mas aquele que tem desejo por Deus, aquele que confia em Deus, ele vai entender que esses dias ruins são os dias que a gente tem que fortalecer a nossa fé em Deus. Tá certo? Nesta vida sem sentido, ele fala, eu também vi coisas acontecerem que eu não entendo. Né? E o que ele está dizendo aqui? Eu vi um justo que morreu cedo. E eu vi um ímpio que teve vida longa. Então veja,
São as condições que a vida oferece. Então, o que ele está dizendo aqui também? Não ame a Deus, não sirva a Deus, não viva para Deus só para ter bênçãos. Viva porque você o ama, viva por aquilo que Ele é, o Senhor soberano de todas as coisas. E aí, se você ver alguém vivendo muito ou vivendo pouco, o importante é que Deus é soberano e você está confiando nele. Isso faz a gente ter um caráter aprimorado, um caráter que agrada a Deus. Ele continua dizendo, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. Olha só o que ele está dizendo aqui. Algumas pessoas interpretam isso aqui de forma errada. Quando ele diz não seja demasiadamente justo e não seja demasiadamente ímpio ou tolo, ele não está falando que a vida tem um cinza que é bom ficar ali. Ele não está dizendo, olha, não seja demasiadamente honesto, nem demasiadamente desonesto. Não seja demasiadamente egoísta e também não seja demasiadamente altruísta. O que ele está dizendo é que a gente não pode viver nos extremos. E que extremos são esses? O extremo de achar que eu sou santo, que a minha justiça é melhor do que as dos outros. Isso aqui ele está falando, possivelmente, do religioso que é santarrão, que acha que ele está melhor do que todos, que ninguém tem a santidade que tem, que ninguém ora como ele ora. Então, essas pessoas, elas são orgulhosas espiritualmente. Esse orgulho espiritual é um risco muito grande para a pessoa. Por isso ele está dizendo, não seja excessivo, não se ache. Não pense que você é o espiritual, o crente. Né? Mas também ele está dizendo assim, não vá para o outro extremo, não vá ser condescendente com o pecado, não vá se submeter ao pecado, né? Resista ao pecado. Então, o que ele está dizendo aqui? É bom você reter uma coisa e outra. É bom você buscar a santidade. É bom você viver no temor de Deus. É bom você querer fazer a vontade de Deus. E é bom você rejeitar o mal. E você não praticar o mal. Mas faça isso com equilíbrio. Entendendo, como ele diz aqui, que não tem nenhum justo sobre a face da terra. Você não é justo. Por mais que você entenda isso, por mais que você acredite que a sua justiça está acima de todas as outras justiças, ele diz assim, ninguém é justo. Por quê? E ele diz assim, porque você já não falou mal de alguém? Você já não falou mal de alguma pessoa? Ele está dizendo assim, quando alguém fala mal de você, como é que você se sente? Com vontade de dar o troco, com vontade de se vingar, com vontade de querer reparação. Mas e quando você fala dos outros? Então ele está dizendo aqui, evite ser o santarrão. Tá? Mas também, ao evitar ser santarrão, não caia no outro extremo. Isso quer dizer, o caráter, o bom caráter, o caráter perfumado, é aquele caráter que depende da graça de Deus, que não se sente melhor que os outros, que não busca aquilo que é errado, que não fala mal das pessoas, que não exagera o pecado dos outros, que não tem desejo de vingança, mas que reconhece
que muitas vezes ele também erra, ele também peca, e que precisa da graça de Deus. Outra coisa, tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. É interessante aqui também que ele está dizendo assim, olha, eu decidi ser sábio. Isso é importante se você quer ter um caráter perfumado. Decida ser sábio. Decida a viver no temor de Deus. Decida a fazer aquilo que agrade a Deus. Leve Deus a sério. Isso é muito importante. É isso que ele está dizendo. Mas o conhecimento humano tem limites. Existem coisas muito profundas sobre Deus e existem coisas muito profundas sobre a vida que nós não vamos conseguir explicar, que nós não vamos conseguir responder certas perguntas. Então, busque a sabedoria, mas entenda com humildade que você não vai alcançar todas as respostas. Eu penso que uma pessoa de caráter é uma pessoa que reconhece as suas limitações, reconhece que ela não tem todas as respostas da vida, reconhece que existem situações absurdas na vida que não tem como explicar, mas ainda assim ela permanece obediente, ela permanece fiel a Deus e à sua vontade. É isso que ele está dizendo aqui. Não é? Ele diz assim, descobri, outra coisa que ele descobriu, descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas ao pecador ela apanhará. É importante a gente também entender o que ele está dizendo aqui. Ele não está sendo machista, misógino, ele não está aqui usando a mulher no sentido negativo. Ele está falando aqui de sedução. Ele está falando aqui de pessoas, certo? Moralmente comprometidas ou imorais. Essas pessoas imorais, elas caçam outras pessoas, elas usam de artimanhas, de artifícios, elas enredam as pessoas, elas seduzem as pessoas e amarram essas pessoas a elas. As pessoas ficam presas no pecado, ou ficam presas numa situação que elas não conseguem sair por causa dessa sedução. Pode ser uma mulher sedutora, mas pode ser um homem sedutor. E você já deve ter ouvido casos de pessoas que ficaram amarradas a certas consequências ou a certas condições e não conseguiam se soltar. Pessoas que foram exploradas, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram sugadas, né? Pessoas imorais que se aproveitam de outras pessoas, e essas pessoas elas não conseguem se livrar. Eu conheço pessoas que vivem um casamento infernal, que vivem um relacionamento que é um inferno na terra, e elas se separam por um tempo, depois elas voltam porque ela diz, pastor, eu não consigo esquecer ele, eu não consigo me separar, eu não consigo deixá-lo, de amar essa pessoa. É algo que você percebe. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que era muito rica, conheço a história dessa pessoa, muito próxima da família, muito rica, conheceu uma mulher, uma jovem, se encantou por essa mulher, foi seduzido por ela, e aí ele foi acorrentado a ela. Ela o arrancou do seu lar, ele abandonou a família, ele abandonou os filhos, ele foi embora com essa pessoa,
E aí ele acabou, né, perdendo a família, ele perdeu a saúde física, ele perdeu a saúde emocional, ele perdeu a vida espiritual e ele acabou sozinho e pobre, porque essa pessoa sedutora tirou tudo o que ele tinha. É isso que Salomão está dizendo, né? Agora, o homem que tem um caráter perfumado, a pessoa que tem um caráter de acordo com o caráter de Cristo, ela escapa desse laço, porque ela não vai atrás desses desejos, ela vai buscar o desejo de Deus, ela teme a Deus, por isso ela busca o Senhor. Veja, ele continua dizendo, veja, diz o mestre, foi isto que descobri, ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, talvez aqui ele está sendo irônico, ou ele está falando de si mesmo, ele está dizendo, olha, eu procurei em 1000 homens um mestre, e só encontrei eu. E não encontrei mais nenhum. E mulher também não encontrei nenhuma. Acredito que ele está dizendo aqui é que esse relacionamento com pessoas, nós precisamos buscar pessoas que sejam pessoas sábias para que a gente possa viver junto com elas. Queremos ter um caráter bom, um caráter perfumado, precisamos de pessoas que sejam sábias do nosso lado. Não vai ser fácil muitas vezes, mas temos que querer essas pessoas ao nosso lado para que a gente possa ser mais sábio do que nós somos. E ele conclui dizendo, cheguei a essa conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Os homens buscam confusão, os homens buscam intriga, e depois, muitas vezes, jogam a culpa em Deus. E ele está dizendo, olha, não é Deus que bagunça a nossa vida, não é Deus que bagunça a sociedade, somos nós mesmos. Por isso, ter um caráter perfumado, ter um caráter de acordo com o caráter de Cristo, nos ajuda não só a viver bem aqui, mas a ser uma bênção para as outras pessoas. E Deus quer que você tenha um caráter perfumado, o caráter de Cristo. Amém? Deus te abençoe com essa palavra. Fique na paz de Cristo Jesus. Eu quero também aqui aproveitar e deixar aqui um aviso. No dia 23/8, às 10h45, no auditório do Murano, nós vamos fazer o nosso primeiro culto presencial e vamos aproveitar para celebrar a ceia. E eu gostaria de orar nesse momento com você. Por gentileza, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos desafia a termos um caráter perfumado, Senhor. Nos ajuda a exalar o bom cheiro, o bom perfume de Cristo, Pai. Que as pessoas, ao se aproximarem de nós, possam sentir esse aroma agradável que vem de Cristo Jesus na nossa vida, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor nos guarde e nos proteja do mal, do perigo, das armadilhas, das pessoas sedutoras. Nos livra, Senhor, da impaciência, do descontentamento, da ira. Nos livra, Senhor amado, de maus conselhos. Dá-nos sabedoria, Senhor, para vivermos tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Pai querido, nós te pedimos isso em nome de Jesus, porque é o Senhor quem nos transforma. Pai amado, também te peço pelas pessoas que estão sofrendo. Traga alívio, Senhor. Traz, Senhor, refrigério para a vida delas. Consola, Senhor. Fortalece. Que elas possam ter paciência para enfrentar o dia mau, Senhor. Eu oro também pelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa curar. Toca no seu corpo, Pai. Em nome de Jesus te pedimos isso, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada. Dá-nos uma semana, Senhor amado, livres do mal, Senhor. Ajuda-nos a viver esta semana na paz e na presença do Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Deus te dê uma excelente semana na paz de Cristo Jesus. Amém.